Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muito naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aqueles, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparados a um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Glória a Deus. Há muito tempo atrás, quando eu estava lendo esse texto, essa primeira parte, né, do 21 ao 23, eu estava lendo esse texto e eu parei um pouquinho para pensar, e eu olhei de novo e eu li, e eu confesso a vocês que, por um instante, eu meio que dei uma questionada, porque tem uma parte aqui que diz que eles profetizaram, que eles expulsaram demônios, que eles estavam fazendo a obra do Senhor, e na hora de entrar no reino dos céus, Deus fala assim, eu não os conheço. Mas Deus, como assim? O Senhor não conhece? Estava na igreja, estava orando, estava profetizando, estava sendo usado pelo Senhor, estava servindo na obra do Senhor, e o Senhor não os conhece. E eu fiquei um pouquinho pensando sobre aquilo, assim, um pouquinho meio desanimada, meio frustrada, meio questionando. E aí Deus me deu uma resposta. Mas antes disso, eu quero fazer para vocês uma pergunta. Quem conhece aqui a pastora Carla? Pastora Carlinha, levanta a mão. Quem conhece a Carla? Pastora Carlinha, muito bem. Quem conhece a pastora Carlinha pelo Instagram, pelas coisas que ela posta lá, pelos stories dela? Muito bem, é muita gente. Você está muito conhecida, filhinha. Agora, quem conhece a pastora Carlinha e já foi na casa dela? Levanta a mão. O número de pessoas já reduziu bastante. Está precisando chamar mais gente para ir na sua casa, filhinha. Quem já foi na casa dela e já entrou no quarto dela? Praticamente ninguém. Talvez eu, pastora Letícia, o Zinho, o Tiago. Por quê? Porque o quarto deveria ser um lugar de intimidade, não é? Não é verdade? Então, algumas pessoas conhecem a Carla por ouvir falar, umas pessoas conhecem ela só pelo Instagram, algumas até já têm um nível de relacionamento com ela aqui na igreja, outras são mais íntimas e vão na casa dela, mas pouquíssimas pessoas conhecem a intimidade da Carla. E esse texto, uma coisa que me chamou a atenção é exatamente isso. Quando Deus fala, eu não os conheço. Hoje a gente vive, na realidade é muito comum as pessoas considerarem amizades virtuais. As pessoas conhecem, tem tantos amigos virtuais,
conhece, sabe da idade, sabe o nome, sabe alguns gostos, sabe a idade, sabe a rotina. Algumas pessoas acompanham a rotina de outras pessoas pelo Instagram, pelas redes sociais, mas poucas pessoas realmente têm conseguido ter um relacionamento de intimidade, não é verdade? E aqui nesse texto, é exatamente isto que Deus está falando. Por quê? Porque a intimidade vai sendo construída não apenas pelo tempo de convivência, mas sim pelo investimento de um relacionamento de intimidade profunda. Isso requer tempo, isso requer dedicação, isso requer transparência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre construir um relacionamento sólido e íntimo com Deus. Esse foi a frase que veio e esse é o nome da mensagem. Como construir um relacionamento sólido e íntimo com Deus. Infelizmente, ao decorrer desses anos de vida cristã, e muito provavelmente com vocês também, a gente vai caminhando e a gente vai percebendo tantas pessoas que ficaram para trás. Tantas pessoas que desviaram da presença do Senhor. Tantas pessoas que desanimaram, simplesmente desanimaram. Tantas pessoas que pararam de congregar, simplesmente pararam de congregar. Algumas pessoas que vão chegando e elas vão se firmando no evangelho da graça. Elas acreditam que não precisa fazer nenhum esforço, porque o preço já foi pago. Pessoas que serviam ao Senhor e que param de servir porque precisa de renunciar a alguma coisa. Pessoas que vêm construindo um ministério sendo edificado pelos talentos. Uma fé tão rasa que no primeiro ventinho tudo vai abaixo. Lá em Efésios 4:13, aqui nessa carta de Paulo para Efésios, Paulo está advertindo e ensinando sobre a unidade da fé e o ministério do serviço. E aí eu vou ler um pedacinho, eu vou ler o 13 e o 14, e fala assim: até que chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia dos que conduzem o erro. Hoje, muitas vidas espirituais e ministérios sendo construídos numa base tão rasa. É uma vida espiritual tão rasa, tão superficial, que no primeiro ventinho vai cair. O primeiro ventinho desmorona. E nós entendemos que não basta estar presente em todos os cultos na igreja, não basta fazer parte de um ministério, não basta só estar envolvido nos trabalhos da igreja, servindo a igreja. Isso é muito bom, isso edifica nossa fé, isso nos faz crescer, isso nos desafia a aprender mais, a querer mais. Isso é muito bom, mas só isso não basta. Só isso é muito pouco para Deus, porque quando a gente ouve Jesus falando sobre aquelas pessoas que serviam na igreja, que profetizavam, pessoas que eram usadas por Deus, pessoas que tinham dons e talentos, mas de repente Jesus fala: não vai entrar no reino dos céus, porque eu não os conheço.
É muito sério isso, igreja. É muito sério. E aí, muitas vezes nós achamos que porque nós conhecemos um pouquinho da Bíblia, porque nós ouvimos aqui nos cultos, porque muitas vezes nós ouvimos pregações no YouTube, e o YouTube está cheio de excelentes, maravilhosas ministrações. E até eu ouço muito, e para construir esse esboço aqui, eu fui ouvindo alguns ministrantes falando, ensinando. Isso é muito bom, mas ainda para Deus é muito pouco, porque é isso que Ele diz. Você acha que Deus vai abrir a porta da casa dele e deixar entrar uma pessoa que Ele não conhece, uma pessoa que não desejou ter um relacionamento de intimidade com Ele? É por isso que Ele fala, não entrará no reino de Deus, eu não te conheço. Você deixaria pela eternidade, abriria sua casa para morar uma pessoa que você não conhece, que você nunca teve intimidade, que você só conhece aqui na igreja ei, tudo bem, boa noite, bonitinha, te amo. Você abriria a sua casa por toda a eternidade para morar com você, uma pessoa que você não tem intimidade? Jesus também não vai abrir, porque Ele diz, está lá, está na palavra dEle, não é eu que estou falando, não estou falando heresia, não. Ele fala, não vai entrar no reino, porque eu não o conheço. Eu não tenho intimidade com você, você não buscou ter intimidade comigo. Então, se eu quero construir um relacionamento de intimidade com Deus, eu preciso não apenas desejar, mas eu preciso dar passos de decisão para alcançar este lugar de intimidade. Eu preciso dar passos. Eu não falei sobre o relacionamento que precisa de investimento de tempo para construir uma boa amizade. Não é assim? Eu, pastora Letícia e pastor Alide, por mais ou menos uns 2 anos, nós nos encontrávamos todos os meses, fora os dias que a gente encontrava no discipulado, mas a gente encontrava, a gente comia junto, eu comia na casa dele, ele comia na minha casa, nós íamos para a casa do Douglas e da Alessandra, a gente comia lá, e a gente ia para a casa do Rodrigo e da Inara. Nós construímos por uns 2 ou 3 anos, um relacionamento de intimidade. E quando nós estávamos lá, nós abrimos o nosso coração. A gente falava tanta coisa, a gente contava coisas da infância, a gente contava coisas tão íntimas, nossa. Era um investimento de tempo, a gente tinha que abrir a agenda, não era fácil, a gente ficava querendo saber o dia que dava para um, que dava para o outro, e a gente fazia isso aqui para a gente conseguir, cada um levava um prato, cada um fazia uma comida, e só pelo prazer de alimentar aquele relacionamento de intimidade, e não apenas um relacionamento de paz, igreja, ei, pastora Letícia, mas nós construímos hoje um relacionamento de intimidade, e assim também é com o Senhor. Agora, sabe qual é a boa notícia? É que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe, não existe filhos mais queridos e filhos mais amados, não existe. Existe filhos mais chegados a Ele. Existe filhos que têm mais intimidade com Ele. Não existe preferência, olha só, lá em Jeremias 29:13, buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33 disse, clame por mim e eu responderei e lhes anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Jesus quer ser encontrado por todos nós. Ele espera. Aqui está falando, é só clamar a Ele, é só buscar Ele, que vai encontrar. É só ter comunhão com Ele, que Ele vai revelar a nós coisas
grandiosas que nós não imaginamos. O nível da intimidade vai depender da intensidade da sua busca. A intensidade da sua busca é que vai determinar o quanto você vai ter dele. É o nível da sua busca é que vai determinar o quanto que você vai ter dele. Quanto mais você buscar, mais você vai ter. Quanto mais intimidade, mais você vai conhecer dele. É isso que está escrito na palavra dele. O que acontece é que tantas vezes nós estamos aqui no culto, um culto maravilhoso, e no momento, às vezes, de emoção, ou então até no momento mesmo do agir do Espírito Santo, a gente vem aqui na frente entendendo a palavra revelada, entendendo o que foi ministrado, a gente entende e a gente faz aquela oração: Deus, eu quero mais de ti, papai, eu quero mais do Senhor. Mas no dia seguinte, na segunda-feira, na rotina da sua casa, a gente quer, mas a gente não está disposto a renunciar. A gente quer, mas a gente não está disposto a pagar o preço. E aí algumas pessoas falam assim: pastora, pagar o preço? Jesus já pagou o preço. Amém. Mas a palavra de Deus fala também que o reino é tomado pela força. Então nós precisamos dar um passo, existe uma coisa que nós precisamos fazer, é tomar pela força. O reino é para todos, mas só vai receber aquele que tomar pela força. Quando a gente fala de força, nós estamos falando sobre um esforço que nós precisamos fazer. E esse esforço tem a ver com dedicação, com entrega, com tirar o tempo. Nós estamos sempre interessados nos benefícios, sempre interessados, sonhando e buscando uma vida vitoriosa, sempre interessado naquilo que Deus pode dar, mas tão pouco disposto a pagar, tão pouco disposto a pagar o preço necessário. Hoje nós vamos falar aqui sobre um dos princípios mais importantes da vida de um cristão. Um dos princípios mais importantes da vida de um cristão é saber construir ou edificar nossa vida espiritual no relacionamento com a palavra de Deus. Um dos princípios mais importantes na vida de um cristão é o relacionamento com a palavra de Deus. Lá em Colossenses 3,16, está escrito assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria. Quando a gente lê aqui nesse texto, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, nós vemos aqui que há uma orientação. Existe uma orientação para que a palavra permaneça em nós. Existe uma orientação para que essa palavra caia e fique aqui dentro de nós. Então, não é apenas, como eu falei com vocês, ouvir a palavra, ouvir pelo YouTube, ouvir a pregação. Não. A palavra, ela tem que cair aqui e ela tem que habitar, ela tem que morar, ela tem que permanecer aqui, porque logo em seguinte ele fala: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. A palavra tem que ficar aqui a ponto de não ser apenas para nós, mas que nós tenhamos também para repassar, para instruir as pessoas, para ajudar as pessoas, para aconselhar as pessoas. Esses dias no chá que nós fizemos, a Alessandra fez um chá para as mulheres e era um desafio de ler o Novo Testamento em 40 dias ou 30?
45 dias. E apareceram, e aí ela fez esse chá, esse café, que era exatamente para finalizar, né, o sucesso e a vitória. E aquelas mulheres estavam ali, meu Deus, eu ouvi tantos testemunhos. Gente, tinha pessoas ali não evangélicas, não cristãs. Tinha algumas pessoas ali já cristão há muito tempo, nunca tinha lido a Bíblia nenhuma vez. Nunca. Nós precisamos ter essa consciência de que se nós queremos uma vida vitoriosa, nós precisamos investir tempo na palavra do Senhor. Hoje eu tenho visto e eu tenho me sentido muito orgulho de ver a Carla investindo na vida dos filhos dela. O Pedro tem 8 anos, ele já leu a Bíblia todinha. Coisa que provavelmente algumas pessoas aqui, que talvez tenha 10 anos de crente, nunca conseguiu. Ele já está no 2º ano para de novo ler a Bíblia toda. É o investimento e o ensino desde criança. E aí talvez você vai falar assim, pastora, mas eu não gosto de ler. Seja bem-vindo ao clube da Kel. Eu também não gosto de ler. Eu já gostei muito, hoje eu não gosto. Mas muita coisa que eu gostava antes, quando eu me converti, eu precisei não gostar. E muita coisa que eu não gostava, e quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, eu precisei aprender a gostar. Alguém gosta aqui de pedir perdão? Tem alguém aqui que gosta? Eu adoro pedir perdão. Mas nós precisamos pedir, porque a palavra de Deus nos ensina. Então, não é sobre o que você gosta, é sobre aquilo que a palavra diz que nós precisamos. Não é sobre a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Aqui nesse texto fala também que só aquele que faz a vontade de Deus habitará no reino dele. Então, não é sobre o seu querer, não é sobre a sua vontade, mas é sobre a vontade dele. Nós precisamos aprender a gostar da palavra de Deus. Nós precisamos ler, nós precisamos não apenas ler, mas nós precisamos meditar, até que se torne um hábito na nossa vida. Os melhores hábitos são os mais difíceis de colocar em prática. Os melhores bons hábitos. Algumas pessoas aqui até gostam de academia, mas talvez não foi no início, talvez não era assim, não. Eu sei que eu preciso de manter uma atividade física, e eu levanto pela manhã, nesse frio, para ir na hidroginástica, e você acha que eu gosto? Eu não gosto, eu vou porque eu preciso. E lá é 7h30 da manhã, e para eu estar lá 7h30 da manhã, eu preciso acordar 5h30 da manhã, porque eu determinei na minha vida que eu não faria nada sem investir no mínimo 1 hora antes para o Senhor. Então, para eu conseguir chegar lá 7h30, eu tenho que acordar 5h30. E de manhã, quando o Zinho acorda, ele costuma acordar uns minutinhos antes de mim. Ele é um pouquinho mais animado, umas 5h20 ali, 5h20 e pouco, ele vai levantando. E com esse frio, ai, Senhor, eu podia ficar aqui mais um pouquinho. Mas é um hábito que eu preciso adquirir até eu aprender a gostar de verdade. Eu gosto, tá, gente? Eu já estou aprendendo a gostar. Mas não é todo dia. Não é todo dia que eu vou com essa alegria, com essa boa vontade toda. Mas eu vou porque eu preciso. Eu vou porque eu sei que tudo que eu necessito está nele. Eu sei que tudo que eu preciso está nele. Por isso que eu vou. Nós estamos interessados em ter uma vida de vitória.
George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, disse que sem Deus e sem as leis que regem o universo, que seria a Bíblia, é impossível governar. Nós estamos falando de um grande homem. O imperador faz uma pergunta para Vitória, a rainha da Inglaterra. Qual era o segredo do sucesso para um governo tão bem estabelecido? E ela aponta para um livro que ficava ao lado da cadeira dela e fala assim, aquele livro. O segredo está em obedecer às leis desse livro, é a resposta dela. Muitas pessoas estão em busca de poder. E eu não falo só o poder no sentido da unção. Eu falo do poder de uma vida vitoriosa. O poder de conquistar coisas, o poder de adquirir sonhos, de realizar sonhos, o poder para realizar projetos, o poder para uma vida espiritual vitoriosa, ou o poder para simplesmente viver uma vida equilibrada. O segredo está em viver a palavra de Deus. A derrota e o fracasso se dá apenas por um pequeno erro. O fracasso de um casamento, o fracasso de uma família destruída, o fracasso de um grande projeto, uma construção, o fracasso se dá por um pequeno erro, um erro de cálculo, um erro de organização, um erro de planejamento. Um pequeno erro faz cair e desmoronar um grande projeto, um pequeno erro. Lá em Salmo 119, 11, fala assim, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tem uma versão que fala, guardei a tua palavra no meu coração. A palavra que vai nos ajudar a não falhar contra Deus e não falhar contra o próximo. Não basta só ouvir ou decorar o versículo, guardar é esconder a palavra, é colocar a palavra em um lugar onde ela vai permanecer. Existe uma diferença de você pegar uma coisa e colocar. Ô Pedrinho, guarda esse negócio para mim. E ele coloca lá. Pedrinho, eu falei para você guardar. Existe um lugar certo para guardar. E aqui a palavra está falando, guardei a tua palavra no meu coração. Não é apenas guardar no ouvido para chegar na segunda-feira e a gente não lembrar de nada. Guardar no coração, permanecer, deixar aqui até criar raiz tão profunda, até ela se tornar a única verdade a ser praticada. Isso é guardar num lugar valioso. Se você tem uma coisa valiosa, você coloca ela em qualquer lugar? Você deixa uma coisa valiosa lá na sua casa, assim, na mesa, no cantinho, em qualquer lugar? Aquilo que é valioso é para ser guardado em um lugar especial. E existe um lugar mais especial do que guardar a palavra no nosso coração? É isso que Deus fala. A palavra de Deus tem que fazer parte dos nossos pensamentos, até o ponto de que se eu for tentada a fazer alguma coisa errada, ela vai aparecer, ela vai gritar e ela vai me fazer parar. Lá em Filipenses 4, 8, fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E algumas traduções falam o vosso coração.
A palavra de Deus, ela tem que fazer parte dos nossos pensamentos. Porque quando vier algum pensamento de Satanás para a nossa mente, a palavra de Deus vai combater. Nós vamos ter força para combater. Quantas vezes a gente deita, ou às vezes a gente viaja na maionese. E aí quando você pensa, você está pensando coisas tão horríveis. Quantas vezes a gente dá corda para a nossa mente nos leva a pensamentos tão horríveis. Mas aqui na palavra está falando tudo o que é puro, tudo o que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que se há algum louvor, é isso que tem que ocupar o seu pensamento. Então, não existe coisa melhor para ocupar o nosso pensamento do que os pensamentos do nosso Pai. Existe pensamento melhor para a gente colocar na nossa mente do que o pensamento do nosso papai. Durante esses dias, eu fiquei tentando acompanhar nesse desafio aí da leitura, porque eu já estava com outro desafio, e eu ainda estava preparando uma ministração para o sábado passado, e sabia que tinha essa, então eu estava lendo muito a Bíblia, e assim, alguns versículos eu tinha que parar e olhar, e repetir, e olhar de novo. Eu falei com o Zinho, acho que foi ontem, falei, amor, eu acordo de manhã, assim, com aqueles versículos assim na minha cabeça, na minha mente. Às vezes eu acordo assim, vou no banheiro e eu vou repetindo o versículo involuntariamente. Por quê? Porque antes de dormir, eu estava ocupando o meu pensamento com a palavra de Deus. E isso é bom, isso é maravilhoso, isso é gostoso. De vez em quando vem assim, e aí eu lembro assim, eu não consigo, porque eu não tenho, né papai, eu tenho sim. Muita facilidade para decorar. Mas aí, às vezes, eu abro o celular e digo, peraí, como é que é mesmo? Mas eu sei que talvez eu não tenha decorado, mas a essência daquilo está ficando. Glória a Deus por isto. E aí, eu quero falar rapidamente, sobre quais os benefícios que nós vamos adquirir ao guardar a palavra no nosso coração. E eu vou falar com a palavra. O primeiro benefício, e nós estamos falando sobre intimidade com Deus. O primeiro benefício é intimidade com Deus. Lá em Salmos 24, 14, e eu quero salientar aqui uma coisa, que talvez uns 13 anos atrás, acredito que isto, foi o primeiro versículo da Bíblia que saltou no meu coração. Eu lembro muito bem, até do dia, eu estava lá no meu plantão, e era um dia de manhã, e eu estava lendo a Bíblia, e eu li esse versículo, que está lá em Salmos 25, 14, e fala assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E na outra versão, que foi a versão que eu li a primeira vez, fala assim, o segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhe fará saber sobre o seu conserto. Segredo. Pensa, você alcançar uma intimidade com Deus a ponto de saber os segredos dEle. Pensa você construir esse relacionamento, entende? De uma maneira que Ele vai se revelar, Ele vai revelar os segredos íntimos, a vontade dEle. Então, o estudo da palavra de Deus traz como benefício essa intimidade com Deus. O segundo benefício, sabedoria
Provérbios 4:11, eu o instruo no caminho da sabedoria e o conduzo por caminhos retos. Quantas pessoas têm buscado sabedoria? Sabedoria para criar alguma coisa, sabedoria para administrar um negócio, sabedoria para cuidar de pessoas, sabedoria para aconselhar pessoas, sabedoria no dia a dia. Quantas pessoas têm buscado sabedoria? Eu instruo no caminho da sabedoria e conduzo os caminhos retos. É através da palavra de Deus. Poder. Lá em Atos 1:8, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Recorra ao Senhor e o seu poder, busque sempre a sua presença. Poder. Quantas pessoas estão em busca de poder? E eu falei um pouquinho antes sobre isto. O poder para viver uma vida vitoriosa, uma vida espiritual, o poder no ministério, líderes de célula, pessoas que querem servir ao Senhor, pessoas que realmente têm o coração em fazer a obra do Senhor, mas sem o poder de Deus na nossa vida. É um trabalho cansativo, é um trabalho árduo, porque nós fazemos com as nossas próprias mãos, e isso cansa. Até a pessoa desistir. Instrução, habilidade e perfeição. Lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Você precisa de instrução? Está aqui. Você precisa de habilidades? Está aqui. Você quer ser o homem perfeito, um homem de Deus perfeito, uma esposa perfeita, uma mulher de Deus perfeita? Toda a instrução está aqui na palavra de Deus. 5, alerta contra as ciladas do inimigo. Lá em Mateus 26:41, todo mundo conhece esse texto. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Nós precisamos alimentar o nosso espírito com o Espírito de Deus, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, porque a carne é fraca. As tentações todo dia vêm. As ciladas do inimigo estão aí. O tempo todo as armadilhas do inimigo. Mas se nós não tivermos firmados na palavra de Deus, se esse não for o nosso firmamento, nós vamos cair nas armadilhas dele, nas artimanhas, nas mentiras dele, porque ele é um mentiroso, enganador. Nós temos que estar com a palavra de Deus, porque ela é espada que nós precisamos para lutar contra as armadilhas, contra a potestade, contra os inimigos. É a palavra de Deus, é isso aqui. Fortalecimento, sucesso e prosperidade. Gente, é muita coisa que a Bíblia, que a palavra de Deus, são muitos benefícios. Eu poderia ficar aqui, a noite inteira falando sobre os benefícios de uma vida de intimidade com Deus. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, são tantos os benefícios. E lá em Josué 1:8 fala, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, então você prosperará e será bem-sucedido. Josué estava aqui sucedendo Moisés. Ele estava ali como o sucessor, e talvez tão novo, talvez tão pouco experiente. E a direção foi simples: medite.
Medite dia e noite. Medite nesse livro aqui, não desvia dele nem para a direita e nem para a esquerda, porque ele vai te fazer bem-sucedido. E as promessas, gente, quantas promessas tem para a sua vida aqui? A promessa da salvação, a promessa da sua eternidade com Deus, a promessa do Espírito Santo, a promessa da provisão. Tantas promessas estão aqui, tantos crentes que vivem uma vida de fracasso, porque não toma posse das promessas do Senhor. Quantas pessoas desanimam, quantas pessoas têm uma fé abalada por não conhecer a palavra de Deus, por não tomar posse. E às vezes você até tem uma vida de oração, muitas vezes você ora, tira tempo, entende, com Deus para orar. Mas se você não conhecer a palavra, você vai orar errado. Porque a palavra de Deus fala que nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Para nós termos uma vida de oração, nós precisamos orar a palavra de Deus. Não que Deus se esqueça, mas de vez em quando a gente precisa lembrar, assim, Deus está aqui, está escrito na tua palavra. O Senhor diz isso aqui, Deus, estou aqui te lembrando. Não é porque Deus esqueceu, não, mas é porque Deus gosta de ouvir. Deus quer nos ouvir, Ele quer saber se realmente nós conhecemos aquilo que Ele tem para nós, se nós estamos tomando posse. Então, a palavra de Deus, talvez você esteja enfrentando alguma dessas tempestades. E a segunda parte do texto, lá de Mateus 7, fala sobre todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força sobre aquela casa e ela não desabou. Porque tinha sido construído sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateu com grande força sobre aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Talvez você esteja enfrentando algumas tempestades. Talvez esteja soprando alguns ventos muito fortes na sua vida. Talvez você está vivendo um tempo de lutas, tempos difíceis. E talvez isso está até abalando a sua fé. Porque de vez em quando você questiona, mas Deus, de novo, Deus, por quê? Deus. Nesse texto aqui fala que as duas casas, tanto a que foi construída na rocha, quanto a que foi construída na areia, as duas enfrentaram as mesmas tempestades, os mesmos ventos fortes. E eu estou aqui para dizer que os ventos vêm. A tempestade chega na minha vida e chega na sua vida. Os ventos fortes muitas vezes vêm para nos abalar. Mas se eu estiver enraizada na palavra de Deus, o vento vai vir. Talvez eu vire para um lado, talvez eu mova para o outro, talvez eu perca algumas folhas, talvez até alguns frutos caem, mas eu estarei enraizada, eu estarei firmada na presença do Senhor, porque é assim que nós devemos construir. Em intimidade, firmado nas promessas do Senhor.